Bom dia, Shalom Adonai. Vamos estar lendo uma palavra hoje, aqui no Salmo de 119, versículo 97 ao versículo 104, onde a palavra do Senhor diz: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai querido, nesta manhã nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome, por mais essa oportunidade em estarmos aqui para podermos compartilharmos uma porção da tua palavra. Que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Esteja, Pai, nos dirigindo, esteja, Pai querido, nos ensinando. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nós louvamos a Deus nesta madrugada, porque Deus, Ele tem nos conduzido de uma maneira especial para que nós possamos falar do seu grande amor. E hoje nós vamos falar sobre multidões. Nós vemos aí as pessoas, ou seja, uma grande multidão andando de um lado para o outro lado. E nós, como pastor, nós focamos em pessoas, nós focamos em vidas, e há uma grande preocupação nesses últimos dias para que nós possamos ganhar almas para Jesus. E nós vemos aí a multidão no Vale da Decisão, conforme o profeta Joel tem registrado para nós. Depois nós vamos estar compartilhando uma porção da palavra do Senhor. E eu fico preocupado, pois quando o pastor ele perde a visão de ganhar almas, ele perde a visão de ovelhas, porque o Senhor ele nos chamou para sermos pastores de ovelhas. Ou seja, quando Jesus chamou os discípulos, ele disse: vou fazer pescadores de homens. Então nós vemos aí uma grande multidão, muitas almas, muitas vidas em que nós temos que ganhar para Jesus. Amém? Nós estamos felizes nesta madrugada, estamos aqui na presença do Senhor e podemos falar de Jesus, falar do amor de Deus para com a sua igreja. Hoje, sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020, hoje nós estaremos subindo para o monte em vigília, onde estaremos completando 33 vigílias desse ano de 2020, né? Já estiveram conosco lá em vigílias 231 pessoas, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Temos visto grandes providências, grandes maravilhas Deus tem feito no nosso meio, e o nome do Senhor tem sido glorificado, como vários testemunhos algumas pessoas têm dado para que o nome do Senhor tenha sido glorificado, né? Nós louvamos a Deus. Hoje, sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020, estaremos completando 33 vigílias desse ano
de 2020, ou seja, no nosso legado, no total de vigílias, 1048 vigílias. Graças a Deus, podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nesta manhã, onde nós já levantamos, era 4h10 da manhã, estivemos orando, estivemos na presença do Senhor, e o nosso propósito com Deus no decorrer do ano é fazermos 1.200 horas na madrugada. Por causa dessa pandemia, por causa dessa paradeira em que a nossa nação tem vivido, nós temos estado mais na presença do Senhor, e hoje nós já estamos completando 1.111 horas de oração, começando nas madrugadas, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém, irmão? Nós louvamos o Senhor pela vida dos irmãos que têm estado conosco no nosso dia a dia. E você que tem acompanhado esse trabalho que está intitulado Miqueias 2:10, a palavra do Senhor que nos ensina: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Por que esta palavra, pastor Luiz? Porque Deus tem colocado no nosso coração a responsabilidade de fazermos a obra do Senhor. E nós vemos aqui no livro de João, capítulo 9, versículo 4, a palavra do Senhor que diz assim: convém que eu faço a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Amém, irmão? Então Deus, ele tem nos chamado para trabalhar, para fazer a sua obra. E nós temos tomado posse desse versículo do profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10, que diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Amém? Todos os dias, a partir das 5h05 da manhã, ou seja, na madrugada, nós estamos aqui trazendo uma palavra, um ensinamento da parte de Deus, onde Deus tem colocado no nosso coração. Conforme tenho mostrado para vocês esse vídeo de uma grande multidão andando de um lado para o outro lado, eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 3, livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 14, a palavra do Senhor, aonde ela traz uma palavra referente a uma grande multidão, né? E nós vemos aí a multidão andando de um lado para o outro lado, ou seja, nós vemos aí a necessidade em que a multidão, ela precisa ser alcançada pelo grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz aqui, livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 14, a palavra do Senhor que diz: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Aleluias. Nós vemos aí uma multidão andando de um lado para o outro lado. E nesta palavra em que o profeta Joel, ele nos ensina, trazendo esta palavra, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Glória a Deus. Ontem nós tivemos o culto de ensino, culto de oração na sede, e foi ministrado uma palavra muito importante, em que está registrado lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, onde nós vemos que os sinais de Deus estão se cumprindo, onde nós vemos notícias em que
a falta de chuva, a seca, ela tem assolado a nossa nação, onde há muitos anos nunca se viu uma seca tão grande como está acontecendo, principalmente lá no Pantanal, onde o Pantanal está sendo consumido uma boa parte pelo fogo. Já 10% do Pantanal já foi consumido pelo fogo. Então nós vemos, irmão, que a multidão está no Vale da Decisão. Ali o Pantanal sendo uma bacia, vamos dizer assim, com muitos mananciais de água, né? Pegando fogo. Então nós estamos vendo aí a palavra de Deus se cumprindo, aonde nesses dias nós passamos vários dias sem chuva aqui em Presidente Prudente, mas nós louvamos a Deus, que Deus tem nos levantado nas madrugadas a clamar, a interceder, e depois de mais de 40 dias, Deus tem mandado chuva aqui para Presidente Prudente e tem chovido a semana toda e o nome do Senhor tem sido glorificado. Então nós vemos aí a multidão no Vale da Decisão. E nós vemos que a vontade do Senhor é libertar o homem da perdição, porém a sua justiça não permitirá que o pecado permaneça continuamente no mundo. Então nós vemos ali quando Salomão, ele deixou aquela palavra registrada ali em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, que Deus estaria ouvindo a oração quando o povo se humilhasse e se arrependesse dos seus pecados. Então nós vemos aí que a vontade do Senhor é libertar o homem da perdição, porém a sua justiça não permitirá que o pecado permaneça continuamente no mundo. Então nós vemos, irmão, Deus, ele tem a sua maneira de provar o homem. Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar no meio da humanidade. Um dia, os povos que persistem em sua iniquidade terão que encarar o juízo de Deus. Isso é fato e já está determinado por Deus. Por isso, nós conhecedores da palavra do Senhor, temos que anunciar o Evangelho, conforme eu disse ali no livro de João, capítulo 9, versículo 4. Nós temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando nada podemos fazer. Por isso, Deus tem colocado no nosso coração esse trabalho, Miqueias 2:10, que diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. E eu pergunto nessa madrugada para você, meu irmão, principalmente para você, obreiro, que está envolvido na obra do Senhor, qual tem sido a sua preocupação de ganhar almas para o reino do Senhor? Porque nós vemos que o sábio Salomão, ele nos ensina que o homem sábio é aquele que ganha almas para Jesus. Você tem ganhado almas para Jesus? Nós vemos aí a multidão que está no Vale da Decisão. A multidão andando para um lado, andando para o outro lado, buscando paz, buscando alegria, buscando algo para preencher o seu coração. E nós sabemos que só Jesus é que pode trazer a paz, só Jesus é que pode salvar. Então nós vemos que a tolerância divina findará e começará o grande e terrível dia do Senhor. Então nós vemos aí que a multidão, ela tem sido um problema, meu irmão. Nós vemos que a multidão, ela tem se tornado um grande problema nos nossos dias. Por quê? Porque ela está no Vale da Decisão, precisando ser evangelizada, precisando ser alcançada pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a multidão tem sido um problema, pastor Luiz?
Porque a multidão é um problema, porque ela não conhece Jesus. Conhece a história de Jesus, mas não conhece Jesus. Então nós vemos que a multidão, ela tem se tornado um problema. E lá no livro de Êxodo, versículo 23, versículo 2, capítulo 23, versículo 2, Êxodo, capítulo 23, versículo 2 diz: não seguirás a multidão para fazer o mal. Então nós vemos, irmão, a preocupação do pastor, a preocupação do obreiro, que tem a responsabilidade do rebanho do Senhor. Aonde nós vemos aqui em Êxodo 23, versículo 2, a palavra do Senhor que diz: não seguirás a multidão para fazer o mal. Nós vemos que a igreja, ela é separada do Senhor. E aqui em Êxodo 23, versículo 2 diz: não seguirás a multidão para fazer o mal. Então nós estamos preocupados, principalmente nesses dias de quarentena, onde a igreja ela está passando por um momento difícil, e nós temos sentido a falta de muitas ovelhas, ou seja, de muitos irmãos, e nós temos a preocupação em que essas ovelhas elas não estejam seguindo a multidão para fazer o mal, mas que nós possamos estarmos orando, buscando a Deus, estarmos na presença do Senhor, porque a multidão está sendo um problema para aquele que não conhece a Cristo. E muitas vezes a palavra do Senhor ela nos ensina que, por falta de ouvir a palavra do Senhor, por falta de nós sermos ministrados, a palavra do Senhor nos ensina que há um esfriamento, a iniquidade, há um esfriamento e o povo começa a se afastar de Deus. Então é tempo de nós sermos ministrados, é tempo de nós buscarmos a Deus e estarmos mais na presença de Deus, com oração e com jejum, conforme nós vemos lá em 2 Crônicas 7, versículo 14, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender e se converter de todos os seus maus caminhos, Deus está pronto para ouvir as nossas orações. Então nós vemos, irmão, que nós como igreja não podemos seguir a multidão. Amém? Que nós possamos estarmos congregando, que nós possamos estarmos na presença do Senhor. A multidão está sendo um problema para aquele que quer conhecer a Cristo. Nós vemos muitos movimentos de jovens, aonde nós temos acompanhado muitos movimentos de jovens, aonde tem buscado alegria no álcool, tem buscado alegria nas drogas, tem buscado alegria na prostituição e tantas outras coisas desse mundo. Porque nós vemos o que o profeta Joel, ele profetizou aqui em Joel, capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então nós vemos aqui que a multidão, ela tem caminhado sem direção, a multidão, ela tem buscado, vamos dizer assim, uma paz interior, e ela não pode encontrar, porque essa paz interior, somente Jesus é que pode dar. Amém? Nós, brasileiros, ficamos aí alguns meses sem acompanhar o futebol, e o futebol voltou novamente esses dias, sem torcida. E nós que conhecemos tão bem a respeito do esporte, onde nós vemos
as torcidas organizadas, jovens se envolvendo ali nas torcidas organizadas, longe da igreja, longe de serem ministrada a palavra de Deus, e nós vemos que buscando uma paz, buscando uma alegria interior, aonde nós sabemos que só Jesus ele pode conceder a nós. O que é isto? É a falta do compromisso com Deus. Onde nos dias de Juízes, você pode acompanhar Juízes, lá no último versículo de Juízes, fala que ali o povo, ou seja, a multidão, eles faziam o que queria. E não é diferente dos dias de hoje. A falta de compromisso com Deus, cada um faz o que bem entender, cada um faz o que acha melhor. Nós vemos a multidão aí, no vale da decisão. A multidão buscando paz, buscando alegria, a multidão buscando, vamos dizer assim, uma paz interior, e não pode encontrar. Por quê? Só na pessoa de Jesus é que nós podemos ter. A represália do Senhor se cumprirá com extraordinário furor e violência. Os versículos 13 e 14, em que nós vemos aí no livro do profeta Joel, esse trecho está entre os que melhor ilustram a execução do juízo de Deus sobre as nações. Também vemos um vale repleto de pessoas aguardando o seu fim, ou seja, é o veredito, lugar da decisão que já foi tomado pelo Senhor dos Exércitos, né? Então nós vemos aí multidão no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Aleluia. Nós vemos que a multidão, ela tem sido um problema. A Bíblia, ela nos ensina, lá no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, a Bíblia ela conta a história de um homem que morava em Jericó. Esse homem se chamava Zaqueu. Nós vemos que esse homem, ele era cobrador de impostos. Esse homem, ele era chefe dos cobradores de impostos. Esse homem era rico. Esse homem, a palavra do Senhor nos ensina que ele era de pequena estatura, ou seja, ele era baixinho. E quando Jesus entrou em Jericó, seguia ali uma grande multidão após Jesus. E esse cobrador de impostos, ou seja, Zaqueu, ele ansiava em conhecer Jesus, porque ele já tinha ouvido falar muito de Jesus. E aquela multidão seguindo Jesus, ele disse, quero conhecer Jesus. E ele teve um problema, porque ele era de pequena estatura, e a multidão se tornou um grande problema para ele. E ele teve a ideia de subir na árvore. E quando Jesus passou debaixo daquela árvore, Jesus disse, desce daí, Zaqueu, hoje convém pousar na sua casa. Então nós vemos, irmãos, que a multidão, ela se tornou um grande problema para Zaqueu, porque ele era de pequena estatura. Mas ele teve a ideia de subir na árvore, e ali Jesus chamou pelo seu nome. Ou seja, Jesus, ele sabe o seu nome. Jesus, ele te chama pelo seu nome nesta manhã, para que você possa abrir o seu coração. Da mesma maneira, quando Jesus outro dia entrou em Jericó, ali na porta da entrada da cidade de Jericó, a palavra do Senhor nos ensina que havia um cego, e esse cego se chamava Bartimeu.
E ali, quando aquela grande multidão, o seguindo Jesus, chamou a atenção do cego Bartimeu, ele perguntou para alguém: o que é que está acontecendo? E disseram para o cego Bartimeu: é Jesus que está chegando na cidade. O que ele fez? Ele se levantou, jogou fora aquela capa que o protegia e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais Jesus entrava na cidade, aquela multidão, em que Jesus distanciava do cego Bartimeu, o Bartimeu com certas dificuldades, seguindo Jesus, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A ponto em que Jesus parou e trouxe e pediu para que trouxesse o cego Bartimeu. E quando trouxeram o cego Bartimeu, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero enxergar, eu quero ver. E ali ele recebeu a cura e ele foi curado daquela cegueira. Ou seja, a multidão, ela se tornou um grande problema para o cego Bartimeu, mas ele persistiu. É isto que Deus, nesta manhã, Ele quer falar ao teu coração, para que você possa persistir até o fim, para poder receber a coroa da vitória. Ou seja, a providência divina, a sua necessidade, a bênção que você está precisando, para que você possa glorificar o nome do Senhor. Nós vemos a palavra em que está escrita aqui em Êxodo 23, versículo 2: não seguirás a multidão para fazer o mal. Nesta manhã eu quero te aconselhar: segue Jesus. Segue Jesus, porque só Jesus é que pode mudar a sua maneira vã de viver, para que você possa glorificar o nome do Senhor. Nós vemos aqui também que a multidão, ela tem se tornado um problema no nosso dia a dia. A multidão, ela tem se tornado um problema porque ela não conhece Jesus. A Bíblia, ela conta a história de um homem em que nós temos já compartilhado, temos falado do seu grande amor, em que o cego Bartimeu, ele recebeu a cura porque ele persistiu. Nós vemos ali que a multidão tinha se tornado um problema, a ponto de dizer a ele: ó, cala-te a tua boca, jamais o mestre vai te atender. Mas a palavra do Senhor lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e eu responderei. Amém? Faça como o cego Bartimeu. Não deixe a multidão ser um problema na sua vida. Clame ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele vai parar para te atender, para te abençoar, para que você possa glorificar o nome do Senhor. Nós vemos também que a multidão, ela tem se tornado um desafio. Elias e os profetas de Baal, ali no Monte Carmelo, houve um grande desafio. A multidão, ou seja, o povo de Israel, estava todos reunidos naquele dia, ali em volta do Monte Carmelo. E ali nós vemos que a multidão, ela muitas vezes tem sido um desafio para nós. E ali o povo de Israel estava afastado de Deus, e Deus trouxe uma palavra para o povo de Israel através do profeta Elias, dizendo: Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheais entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, o seguiu, mas se a Baal o seguiu, porém o povo não lhe respondeu nada. Então nós vemos que a multidão, ela tem se tornado um desafio, irmão, porque ela não conhece Jesus, ela não conhece esse Deus maravilhoso que tem transformado a nossa maneira de ser.
de viver para podermos glorificar o nome do Senhor. E ali nós vemos que o Senhor usou de estratégia para que o povo pudesse voltar ao Senhor. E ali o profeta Elias, ele fez um desafio com os profetas de Baal. E ali eles subiram ao Monte Carmelo, e ali o profeta Elias disse: olha, vamos oferecer um holocausto ao Senhor, e os falsos profetas, ou seja, os profetas de Baal, vão oferecer um sacrifício a Baal. Aquele que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. E ali na parte da manhã, os falsos profetas, ou seja, os profetas de Baal, ofereceram aquele sacrifício e nada aconteceu. A parte da tarde, o profeta Elias ofereceu o seu sacrifício ao Senhor. Nós vemos que ele arrumou o altar e ali ele fez aquela oração: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e Deus respondeu com fogo e o nome do Senhor foi glorificado. Muitas vezes nós precisamos de ousadia para que nós possamos enfrentar a multidão, porque a multidão, ela é um desafio. Quantos e quantos muitas vezes nós encontramos dizendo: eu nasci nesta religião e vou seguir esta religião até o fim. O que é que Deus quer falar conosco nesta manhã? A religião não salva. Quem salva é Jesus. Nós não podemos ter uma vida de, vamos dizer assim, sendo religioso, porque a religião não leva a lugar nenhum. Nós temos que aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, porque Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Amém? Então nós temos que sermos ousados, irmão, porque a multidão, muitas vezes, ela tem sido um desafio. Vemos também que a multidão, ela é uma oportunidade. Nós vemos aí a multidão andando de um lado para o outro lado, buscando paz, buscando alegria, conforme muitas vezes a gente acompanha aqui na nossa cidade, ali no calçadão, a multidão, principalmente nesses dias de quarentena, a multidão procurando encher o vazio do coração, ela vai às compras, né? Aonde nós estamos em quarentena, e nós vemos ali aonde a prefeitura, aonde a mídia, ela pede para que não haja, vamos dizer assim, um ajuntamento de multidão, mas a multidão, o que acontece? Ela está buscando paz, ela está buscando alegria, e ela vai para o comércio fazer as suas compras para que possa preencher o seu coração. E nós vemos que a multidão, muitas vezes, ela tem se tornado uma oportunidade. A parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14, a palavra do Senhor, ela nos ensina que o publicano e o fariseu, eles foram orar, entraram no templo, e ali o publicano, ele se humilhava, batia no peito, e ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Porém, o fariseu, ele se gabava, ou seja, ele dizia: ó Deus, eu oro tantas vezes por dia, eu jejuo tantas vezes no decorrer da semana, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas nós vemos que o publicano, ele nem levantava a sua cabeça, e ele ali, ele orava e pedia: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. E nós vemos que
O fariseu, ele estava querendo roubar a glória de Deus para si, enquanto que o publicano se humilhava diante de Deus. E a palavra do Senhor nos ensina que aquele que se exalta será humilhado, porém, aquele que se humilha será exaltado. Então nós vemos que no meio da multidão há oportunidade. E nós vemos que esse publicano, ele voltou justificado e o nome do Senhor foi glorificado. Nós vemos também lá em Lucas 17, no versículo 11 ao versículo 19, a cura de 10 leprosos, aonde nós estamos compartilhando uma porção da palavra do Senhor, aonde nós vemos que a multidão é uma oportunidade. A palavra do Senhor nos ensina que esses 10 leprosos, eles estavam à beira do caminho, e Jesus estava passando, e eles começaram a clamar, a pedir para que Jesus o curasse, para que Jesus usasse de misericórdia. E Jesus o parou e atendeu aqueles 10 leprosos, e Jesus mandou para que aqueles 10 leprosos eles fossem até o templo e ali oferecesse ali um sacrifício, oferecesse ali ao sacerdote, voltasse ao sacerdote e ali oferecesse um sacrifício. E nós vemos que naquela caminhada, naquele caminho, naquele retorno, aqueles 10 leprosos foram curados. Mas o que me chama a atenção é que aqueles 10 leprosos, haviam 9 judeus e 1 samaritano. E naquela caminhada, aquele samaritano voltou glorificando o Senhor. Aquele samaritano, ele voltou para agradecer a Jesus. E nós vemos, irmãos, que a multidão é uma oportunidade. Onde eu fazia parte dessa grande oportunidade, dessa grande multidão, aonde um dia eu tive a oportunidade de aceitar Jesus, de poder ter Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. E não tenho me arrependido não, porque Jesus tem sido tão bom, Jesus tem sido tão maravilhoso para mim, aonde Ele tem cuidado de mim e tem suprido todas as minhas necessidades. Nós vemos, irmãos, que a palavra do Senhor, ela tem que ser propagada. Nós temos que anunciar o Evangelho como um dia alguém anunciou para nós. E nós vemos aí a multidão no vale da decisão, a multidão que está precisando de ser evangelizada, e somos nós que temos que anunciar a palavra como um dia alguém anunciou esta palavra para nós. Nesta manhã, o que é que Deus Ele tem colocado no nosso coração? A preocupação de ganhar almas para Jesus, a preocupação de evangelizarmos, a preocupação de estarmos atrás de almas, vidas para o reino do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque é a ordenança em que Jesus Ele tem deixado para a sua igreja: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então nós vemos, irmãos, que a multidão está aí. Ou seja, é minha, é sua responsabilidade de nós anunciarmos Jesus enquanto é dia, porque a noite vem quando nada podemos fazer. Nesta manhã, eu quero orar para você, meu irmão, que está ouvindo esta palavra, que você possa abrir o seu coração, que você, nesta manhã, possa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que o nome do Senhor Ele seja glorificado.
Feche os seus olhos. Nós vamos estar orando. Pai querido, nesta manhã, visita esse coração, esta vida, que ela possa abrir o seu coração para Ti e aceitar a Ti como seu único e suficiente Salvador. Salva esta vida, liberta essa vida, transforma essa vida, que ela pare de deixar de seguir a multidão para fazer o mal e que nesta manhã ela possa abrir o seu coração para poder Te servir em espírito e verdade. Cobre ela com Teu sangue, cuida dela, Senhor, livra de todo mal, ajuda nesta caminhada, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmão? Nós vemos aí esta grande multidão precisando de Jesus. E você é um mensageiro. Você é um escolhido de Deus, em que Deus tem te chamado para que você seja um ganhador de almas para o reino do Senhor. Amém? Deus abençoe. Permitindo Deus, nós estaremos aqui amanhã em nome de Jesus. Amém? Shalom Adonai. Deus abençoe.